Estamos de volta com o Debate 2016, onde um momento histórico, Teresópolis recebe e leva até você, teresopolitano, todas as candidaturas ao cargo de prefeito este ano de 2016. Estamos aqui, as candidaturas reunidas, e levando até você todas as proposições e os anseios dessas candidaturas para os próximos 4 anos. Lembrando que o debate tem a organização do Grupo Diário, Jornal Diário de Teresópolis e Diário TV. Também temos o apoio do Sincomércio, da OAB Teresópolis, do Observatório Social de Teresópolis, a ACIAT e o apoio do Hotel Intercity, do Sandro Borges Produções e Eventos, da VM Madeiras, da Padaria Império, da F Security e também do Ricardo Wagner. Lembramos que nossa comissão julgadora, que está aqui deliberando sobre os pedidos de direito de resposta, ela é composta pelo Dr. Marco Aurélio Benedito, representando a Ordem dos Advogados do Brasil em Teresópolis, o Marco Antônio Freitas, da ACIAT, o Eliandro Maurá, representando o projeto Salva Vidas no Trânsito, e a doutora Cláudia Mateus, representante do Observatório Social do Brasil em Teresópolis. Bom, neste bloco, neste quarto bloco de debate, daremos sequência às perguntas feitas de candidato para candidato. Lembrando que essas ordens das perguntas foram pré-definidas em um sorteio do qual acompanharam os representantes ou os próprios candidatos. Seguimos então no nosso cronograma. A primeira pergunta deste bloco será feita pelo candidato André Couto para o candidato Roberto Petto. Candidato André Couto, 30 segundos para a pergunta. Petto, você foi vice de Tricano por 4 anos, o candidato que não me conhece, graças a Deus. Mas conhece minha família, conheceu meu avô, saudoso pastor Joaquim do Couto. Petto, pergunto a você, qual nota você dá à gestão Tricano e Petto? André, eu lamento que a pergunta sua seja sobre o passado e não sobre o futuro, mas como você não mora aqui há 12 anos, você tem que conhecer um pouco do passado e da história de Teresópolis. Existe uma nota para o governo Tricano Petto, que eu era vice-secretário de saúde. Existe uma nota do governo Petto. Eu acho que a nota do governo Tricano e Petto, eu daria uma nota 6, uma nota acima da média, que trabalhamos para que isso acontecesse. Vejam bem, para quem nunca administrou, para quem... isso tem um ditado do seguinte: para quem sabe que não vai vencer, promete tudo aquilo que não pode fazer. Então, para quem já sentou naquela cadeira, sabe as dificuldades que se tem. E muita coisa boa foi feita sim. E quando eu assumi a prefeitura, e não foram 4 anos de vice, foram 3, eu assumi no último ano, eu tive um desempenho tão bom e tão bem reconhecido pela população, que eu ganhei a eleição por uma grande maioria dos votos. O que podemos discutir é a forma de alguém administrar. E eu discordo radicalmente da forma como hoje o Mário Tricano se posiciona na prefeitura, mas cada um tem o seu jeito de administrar. O que nós temos que ver são as ações e os resultados. E vou te dizer por que eu dou uma nota muito boa para o meu governo, para o governo Petto. Eu construí 5 grandes escolas, 14 creches, nós abrimos durante 5 anos de governo, fizemos um calendário de eventos do turismo da cidade, investimos no turismo, tivemos uma qualidade de destacar Teresópolis no esporte e também no turismo com a própria decoração de Natal, que foi respeitada e admirada por muitos. Isso é resultado de trabalho. Obrigado, candidato. Terminou seu tempo. Passando agora, então, para a sua réplica. Dizer ao Petto que nem sempre aquele que está perto é aquele que cuida da cidade. Eu estive trabalhando por 12 anos em Brasília, sem nunca perder o vínculo com a minha cidade, condolente ao sofrimento da nossa população. Dizer ao Petto que eu lamento essa parceria desastrosa Petto e Tricano. O papel do vice não pode ser o papel da omissão, da permissividade. O meu vice, o Carlos Souza, terá papel forte, atuante em meu governo. Por exemplo, vai cuidar da Feira do Alto. Você é expositor, meu amigo, são 660 expositores. Carlinhos, como expositor, vai cuidar diretamente
do expositor. O Vaga Certa do entorno, por exemplo, ele cobra R$2. R$1 vai para o Vaga Certa, a minha parte eu vou abrir mão e aplicar integralmente na feira. O DAN que você paga, que para onde vai ninguém sabe, eu vou aplicar 100% na feira. E assim vamos revitalizar a praça, colocar banheiro de shopping. Terminou seu tempo, candidato. Passamos então ao 1 minuto com a tréplica, candidato Roberto Perto. Eu quero dizer, como vice, eu sempre fui ativo e fiz aquilo que me incumbia a fazer. Eu fui secretário de saúde, numa época a saúde de Teresópolis era respeitada sim. E foi uma das melhores do Estado. Não era aquilo que eu gostaria que fosse, mas foi uma das melhores do Estado, André. Agora, uma coisa é você achar que o vice não pode ser permissivo. Mas eu acho que você ficou 12 anos fora da cidade, né? Sempre com suas raízes ligadas com Teresópolis e, lamentavelmente, assessorando deputados que nunca fizeram nada por essa cidade. Será que a assessoria era fraca? Você não me parece ser um cara fraco. Muito pelo contrário. Você me parece ser um cara muito bem preparado. Talvez, infelizmente, você não tenha ainda o conhecimento da cidade, até para ser prefeito, que eu torço que você seja um dia. Pode ter certeza disso. Mas eu não queria te perguntar, por exemplo, onde é que fica Palmital, onde é que fica Boé, que certamente você nunca tenha ido lá. Então, é complicado. Passamos então para a próxima pergunta, a ser realizada a partir do sorteio pelo candidato Luiz Ribeiro para o candidato Mário Tricano. Candidato Luiz Ribeiro, 30 segundos. Candidato, é de conhecimento de todos que, até por iniciativa popular, foi criada a lei da ficha limpa. E eu gostaria de saber mesmo, não, já que o objetivo é moralizar as eleições, eu queria saber mesmo a sua opinião sobre candidatos ficha suja concorrerem a essas eleições. Em primeiro lugar, quero dizer o seguinte, na minha avaliação, candidato ficha limpa é o que Mário Tricano é. 11 anos de prefeito, 11 anos de contas aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União, né? Não me preocupei, né, em trazer recursos para o Parque Nacional, para pesquisa científica do macaco monocarvoeiro, que nem existe aqui, sabe, deputado? E o senhor trouxe para cá uma verba, uma destinação de quase R$190 mil. O senhor sabe que não existe macaco monocarvoeiro em Teresópolis? O senhor ainda tem 2 minutos. Tem 2 minutos? Então tá bom. Bem, vamos lá. Nos 2 minutos que me restam, eu quero dizer o seguinte, que quando o deputado, na época, Luiz Ribeiro, a sua esposa era vice-prefeita e assumiu o cargo de prefeita por 7 meses. Durante 7 meses, eu não vi nenhum trabalho para a saúde, para a melhoria da saúde, ele como deputado, ela como prefeita. Eu, em apenas 7 meses, realizei o que muitos não fizeram em 4 anos. O deputado talvez não saiba, o ex-deputado talvez não saiba, né, que, na verdade, nós estamos remodelando, recuperando o Semusa. E no primeiro piso do Semusa já está pronto, vou inaugurar daqui a 10 ou 15 dias, é a Clínica da Criança. No segundo piso, em outubro, eu inauguro a Clínica da Mulher, né, que vai atender o pré-natal. E o terceiro piso, eu vou recuperar o centro odontológico. Porque o centro odontológico da Reta, da Itapicuru, já está pronto. Só esse mês, depois que eu inaugurei, já atenderam mais de 1.000 pessoas. Tem também, né, a recuperação e a mudança do CAPSI. Talvez as pessoas não saibam, o CAPSI atende jovens, adolescentes com problema mental, que está usando uma casa de minha propriedade, que eu cedi à prefeitura. 15 segundos. Que eu cedi à prefeitura lá na Barra. Então, estamos aí, né, dinamizando a saúde do município. Recuperamos ambulâncias que estavam já para ser sucateadas e vendidas como ferro velho. Ribeiro. Novamente, nosso município corre o risco de ser penalizado pela segunda vez. Na matéria do Globo, agora desse domingo passado, coloca de maneira muito clara, é a reincidência do mesmo problema. O mesmo candidato, com o mesmo problema, e foi dado destaque e citado o nome dele. Novamente, corremos o risco de uma instabilidade social e política e econômica muito grande no nosso município. A você que quer que seu voto valha, e valha muito, tem que valer muito. É importante que seu voto tenha finalidade, é importante que seu voto seja respeitado pelos tribunais. Além do resultado da eleição, a eleição seja realmente
aquilo que você quer. Por isso, tome cuidado, olhe e preste atenção. A matéria do Globo foi muito clara. Reincidência do mesmo problema. Querem novamente enganar você. Candidato Barticano, 1 minuto. Se o Luiz Ribeiro pudesse ter acesso, diz assim, a mais alta corte jurídica do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que talvez ele não conheça, diz assim, ó, o qual aplicou a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 3 anos, de resto integralmente cumprido. Eu não devo nada à justiça. Eu estou liberado pela mais alta corte, que é o Supremo Tribunal Federal, que diz assim, não é demais ressaltar que o dispositivo que serviu de base para a sanção original ao tempo dos fatos previu o prazo de inelegibilidade de 3 anos, de resto, integralmente cumprido. Quer dizer, para quem não conhece, eu fui condenado porque um jornal, à época, colocou um amigo dele, né, dizendo assim, Jorge Mário pagou escola do filho, cheque sem fundo. Foi por isso que eu fui punido. Eu não fui punido por corrupção, não. Sou um homem íntegro e 11 anos de prefeitura nunca pesou nada contra mim. Vamos passar para a próxima pergunta desse bloco. Quem fará a pergunta é o candidato Cláudio Melo e fará essa pergunta ao candidato André Couto. Cláudio Melo, 30 segundos. Bom, candidato André, o senhor disse em entrevista que passou 12 anos em Brasília se preparando para ser candidato a prefeito. Nesses 12 anos em Brasília, o que o senhor conseguiu para Teresópolis, principalmente depois da tragédia? E gostaria também de saber a sua opinião em relação à PEC 241, que irá com certeza refletir nos investimentos municipais em saúde, educação, segurança. O governo golpista do PMDB, de Michel Temer, quer congelar investimentos em saúde, educação e várias políticas públicas. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Bem, ao contrário de que disse o candidato Peto, né, ele não deve saber da minha história, mas eu sou do bairro São Pedro, Rua Fileuterpe, 975, um sobrado amarelo. Fui aluno do Seron, do PB. Tricano conhece a Rosana Faria, minha professora, Maria Cláudia, Brejinho, casas populares, onde eu tenho amigos de infância que caminham comigo até hoje, não por interesse, mas por convicção. Ao contrário, né, dos que estão aqui, que tem ao seu lado pessoas que, não a maioria, mas um percentual significativo de pessoas que caminham com eles por interesse. 12 anos de forte atuação, assessor de plenário, assessor de orçamento e assessor legislativo. Essas foram as minhas funções e ainda são porque ainda as exerço diante do plenário da Câmara Ulisses Guimarães. Dizer ao senhor, o último deputado para quem eu prestei a minha função técnica foi o deputado Cabo Daciolo, um bombeiro militar eleito pelo Estado do Rio de Janeiro. Nós tentamos enviar recursos para o município, mas o município, infelizmente, está há anos, há décadas, inadimplente junto ao governo federal. Enviar uma emenda para cá é perder dinheiro, ainda que seja uma emenda impositiva. Mas nós tentamos e criamos uma alternativa. Enviamos para a APAI, doutora Margarete, a quantia de R$200 mil para que ela pudesse recuperar e reformar aquela instituição que há tanto serve à população de nossa cidade. Passamos então. Não, é que o candidato André não falou a respeito da PEC 241, como ele vê e nos preocupa muito, caso seja aprovado no Congresso Nacional, o reflexo nos municípios, a questão de investimento, se já está ruim. Nesse momento, você congelar por 20 anos investimento em educação, saúde, segurança pública, é você jogar, né, no mar milhares de pessoas que necessitam do poder público. Em relação à terceirização da saúde, da merenda e a questão da OS também, gostaria de saber o seu posicionamento. Bem, dizer ao candidato Cláudio Melo que, como dizia Leonel Brizola, o PT é como uma galinha que cacareja para a esquerda, mas põe ovos para a direita. PT e PMDB são a mesma coisa, caminharam juntos por anos. Quando eu vejo aqui à minha esquerda esse candidato, eu vejo
Arley, Liciane, Rei do Gado. O partido que terminou de afundar Teresópolis há 27 anos, a nossa cidade tem estado nas mãos dos políticos errados. E a hora de romper com a velha política é agora, no dia 2 de outubro, você e seu voto. Bom, passamos então, como nós dissemos no início do bloco, nós tivemos, na ausência de um dos candidatos, nós fizemos o sorteio de uma pergunta extra. Na verdade, a pergunta que seria feita pelas instituições ao candidato ausente, nós fizemos um sorteio e o candidato Paulo Ramos foi escolhido no sorteio para responder a esta pergunta que eu faço agora. É a pergunta que tem como tema a Tereprev. A dívida com a Tereprev aumenta a cada ano. Já foram aprovados parcelamentos na Câmara Municipal da dívida da Prefeitura com o Fundo de Aposentadoria do Servidor Público. Mesmo assim, os constantes atrasos são denunciados pelo Sindicato de Classe da categoria, o SINDI-PMT. Pergunta ao candidato: no seu governo, existe algum estudo sobre a dívida atual da Tereprev e qual seria a solução para conseguir pagar essa dívida e parar com os atrasos nos pagamentos dos aposentados da Prefeitura? Nós do PSOL entendemos que o servidor público tem que ser concursado, tem que ter plano de cargos, carreiras e salários, tem que ser estatutário. Defendemos também a isonomia entre ativos, inativos e pensionistas. Somos contrários às terceirizações, a exemplo das OS e outras formas. Entendemos também que o servidor público ativo, o inativo e as pensionistas devam receber seus vencimentos, seus proventos, suas pensões sempre em dia. Prioridade para o pagamento aos servidores. Temos que fazer uma auditoria, uma grande auditoria, para conhecer as razões do rombo. E temos que, progressivamente, capitalizar o órgão previdenciário para que ele disponha de recursos para, em investindo esses recursos, liberar a fonte 00 para honrar aposentadorias e pensões. Não é um trabalho simples, mas precisamos, primeiro, auditoria, conhecer e também, obviamente, responsabilizar aqueles que levaram o órgão previdenciário à situação em que ele se encontra. Não é fácil desviar recursos para pagar aposentados e pensionistas quando o órgão deveria já estar devidamente capitalizado. Servidor público inativo e pensionistas devem ser também prioridades. Não é possível penalizar no final da vida aquele que contribuiu, que trabalhou para a população e ao mesmo tempo deixar as pensionistas numa situação de indigência que demonstra a insensibilidade de quem não conhece o sofrimento humano. Obrigado, candidato. E antes de seguirmos para o intervalo comercial, o último intervalo comercial deste nosso encontro, quero lembrar que o debate 2016 também conta com a tradução de Libras, produzida pelos professores do Unifeso. Quando voltarmos no próximo bloco, cada candidato terá 3 minutos para dispor de suas considerações finais. Então você já sabe, depois do intervalo comercial, estamos de volta com o debate 2016.